Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu sou o Pão da Vida. Quarta-feira, dia 10 de julho de 2024, 14ª semana do tempo comum. Jesus enviou este 12 depois de instruí-los. Hoje a igreja nos convida, caríssimos irmãos e minhas irmãs, a meditarmos o Evangelho de São Mateus no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Dentro da proposta deste evangelho, sobressai aqui três pontos, colunas, para que a gente possa ter a eficácia desse anúncio no nosso coração e, após praticado em nós mesmos, convencidos pelo Espírito Santo, irmos também em missão. Agora, a primeira coluna, enquanto instituição, nós olhamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o envio dos seus apóstolos em missão. Jesus convidou os apóstolos para estar com ele, ser com ele, instruído por Jesus. Agora eles podem assumir essa constituição do colégio apostólico, né? Ou seja, essa visão missionária que a igreja nos convida a seguirmos ela como peregrinos nesta terra, né? Então veja, existe aqui a igreja agora que confere no coração dos apóstolos o ministério apostólico, como-nos de evangelizar, ou seja, a dimensão missionária nos lugares onde a igreja quer que o nome de Jesus seja acolhido, conhecido e amado. E ali, no conhecimento, servindo e amando Jesus, então aquela comunidade missionária, aquele lugar onde a missão acontece, se torna então uma terra de Santa Cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, nós então queremos viver esse compromisso missionário junto com o Filho de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus, seguindo as intenções divinas de um Deus que nos ama e que nos instrui por amor. Para quê? Para que nós possamos sermos formados como Pedro, como os apóstolos, e assumindo aqui essa condição petrina, apostólica em nossa vida, sem medo, respeitando a hierarquia da igreja, o sumo pontífice, no caso aqui, fala de Pedro, e para nós, na atualidade, é o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, bem como os bispos, Dom Devair, o nosso bispo aqui em nossa querida Diocese de Piracicaba. Então veja, somos convidados a estarmos juntos ao Santo Padre, ao nosso pastor particular dessa Diocese de São João da Boa Vista. Precisamos estarmos com eles para que, instruídos por eles, possamos, como corpo, agora anunciar o Evangelho em todos os lugares, restringindo aqui em nossa Piracicaba. Dentro dessa condição, a terceira coluna que o Evangelho nos convida a meditarmos é essa dimensão missionária, o envio, né? Encontramos aqueles com uma posição de destaque. Pedro, Paulo, Tadeu, tantos outros tinham uma posição de destaque. Não é diferente a nós, talvez não como a deles, mas temos também uma posição de destaque na liderança, em nossas paróquias, em nossos movimentos, na nossa própria casa, igreja doméstica, nós como padres que estamos à frente desta comunidade paroquial São Francisco Xavier. Então veja, somos convidados como missionários, discípulos missionários, a encontrar essa posição do Cristo que impera e que nos dá a responsabilidade conferida pela igreja, ou seja, sobre a autorização, sobre a autoridade do nosso bispo Dom Devair, juntamente ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Somos, então, convidados a assumir essa dimensão toda em nossa história de igreja. A boa nova do Senhor deve ser prestada, deve ser anunciada com autoridade. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos esquecer
A boa nova comunicada de nosso Senhor Jesus foi pensada para nós cristãos, né? Para nós cristãos. E dentro desse convívio do cristianismo, então cabe a nós anunciarmos. E veja o que o Padre vai dizer, né? A boa nova não foram pensadas para satisfazer a nossa curiosidade. Dá para entender? Mas ela parte a partir da autorização petrina, a partir da autorização do bispo, que a nós foi confiado como nosso pastor, juntamente com eles, então, vivermos essa comunhão de anunciar. Então, anuncie. Quem vai acolher, bem, quem não vai acolher, a responsabilidade é deles. O pensamento de Madre Teresa de Calcutá, no final da caminhada, é você e Deus. Diante desse processo, meus irmãos e minhas irmãs, cabe para nós aqui, então, um pensamento de Santo Inácio de Antioquia. Ele vai dizer para nós que todos vocês seguem o bispo como Jesus Cristo seguiu o Pai. E que vocês, presbíteros, no caso nós, deveremos seguir os passos dos apóstolos. Jesus não estava procurando pessoas cultas, mas simplesmente pessoas que têm o coração aberto, disponível, disposta para anunciar e evangelizar o reino de Deus. Eu finalizo então com a terceira dimensão, que é a vida íntima de oração. A nossa missão estava apenas no começo, quando nós somos chamados, né? Agora, inseridos de cabeça, aprofundados nessa missão, inseridos com ela, somos agora apresentados como aqueles que seguem Jesus, que têm pressa para instruir os seus, para condicioná-los às suas realidades, os seus pensamentos, algumas limitações que trazemos. Agora, instruídos por Jesus, somos convidados a irmos em territórios pagãos, entrar em cidades da Samaria, como nos fala o Evangelho, ir às ovelhas perdidas, ir aos povoados da casa de Israel, e nós devemos proclamar que o reino dos céus está próximo. Hoje, então, nós devemos, dentro desse terceiro ponto, pedir a graça da oração, da perseverança, né, da intercessão. Devemos fazer o que podemos por meio da oração, pela intercessão, com a certeza de que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, chamará outros homens, mulheres, que tidos como pagãos, agora se abrem como nós um dia nos abrimos, nas Samarias dos nossos corações interiores, a autorização e o apelo de Deus que alcança o nosso coração para essa obra missionária. Que o Senhor nos dê esta graça de vivermos tão profundamente nesse momento. Fecho com um pensamento do Papa Francisco, né? Nós também somos enviados como mensageiros e testemunhas da paz. O mundo tem muita necessidade de nós como mensageiros da paz. O Senhor abençoe o seu dia, a sua família, o seu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.